A Revolução Francesa foi um dos eventos mais importantes de toda a nossa história. Ela aconteceu na França, entre os anos de 1789 e 1799. Esse grande movimento popular mudou a forma como o mundo todo vivia. Naquela época antiga, os reis mandavam em tudo e todos de forma absoluta. Com a revolta do povo na rua, o poder total dos reis chegou ao seu fim. As pessoas comuns se uniram e lutaram com a própria vida para ter um mundo mais justo e bom. O lema maior deles era buscar liberdade, igualdade e fraternidade, o que significa a união como irmãos e amigos. Esse tempo de luta marcou a queda de uma era velha e cheia de leis ruins, sendo o real começo do nosso mundo atual. Para poder entender bem a revolta, nós precisamos ver e pensar em como era o país antes do ano de 1789. A França era chefiada pelo rei Luís XVI. A sociedade da época era dividida de forma muito injusta em 3 grupos fixos, que eram chamados de estados. O primeiro estado era formado pelo clero, ou seja, eram os padres, bispos e líderes da Igreja Católica. Eles não pagavam nenhum imposto para o país. O segundo estado era a nobreza, que agrupava os príncipes, condes, duques e grandes amigos do rei. Eles viviam com luxo nas cortes, tinham muita terra de valor e também não pagavam nenhum imposto de seu bolso. O terceiro estado era o resto total do povo livre. Aqui ficavam as pessoas mais pobres, os camponeses da roça e também a burguesia, que eram os grandes comerciantes, donos de lojas e os donos de negócios. Esse grupo formava quase o povo todo, sendo cerca de 97% a 98% das pessoas do país inteiro. Todo o peso duro da nação estava nas costas do terceiro estado. Somente eles pagavam altos impostos em dinheiro para poder pagar a boa vida e o grande luxo do rei, do clero e também de todos os nobres. Além dessa grande falta de justiça, a França estava quebrada e sem nenhum dinheiro extra. O governo do país gastava muito mais do que ele ganhava. O país também gastou muita riqueza ao entrar em guerras muito caras, como na luta contra o Reino da Inglaterra. Para piorar o quadro negro, nos anos de 1788 e 1789, o clima do país ficou ruim e as colheitas de trigo no campo falharam por total. Sem ter o trigo, o preço do pão ficou caro demais nas lojas. O povo comum não tinha o que comer em casa. A dor da fome fez a forte raiva do povo aumentar de forma bem rápida pelas praças. Além disso tudo, muitas pessoas liam os novos livros do grupo do Iluminismo. Os homens iluministas diziam em voz alta que todos devem ser livres de fato e que nenhum rei pode ter todo o poder do mundo só para si. O povo gostou muito dessas novas ideias claras de justiça na lei e direitos iguais para todos os homens. Como sempre faltava dinheiro para o reino, o rei Luís XVI chamou uma reunião bem antiga, chamada de Assembleia dos Estados Gerais. Foi no mês de maio do ano de 1789. O rei apenas queria fazer mais impostos novos para cobrir as contas vazias e as dívidas. Nessa grande reunião, cada grupo social, chamado Estado, tinha direito a um só voto no total. Como o clero e a nobreza tinham metas iguais, eles sempre votavam unidos juntos. Assim, eles ganhavam fácil do voto do povo. O terceiro estado logo achou tudo isso errado demais. Eles pediram em voz alta que o voto fosse feito por cada pessoa na sala, já que eles eram a grande maioria em número de gente. O rei não deixou a regra mudar. O povo ficou bravo com o ato, saiu da sala oficial e fez um novo grupo só deles. Eles logo disseram que fariam novas leis gerais para a França ter paz. O rei tentou fechar esse grupo usando as armas brutas dos soldados locais. Quando o povo nas ruas da cidade soube disso, também pegou armas e facas de luta. No dia 14 de julho de 1789, todo o povo solto invadiu uma antiga e grande prisão local chamada Bastilha. A Bastilha era o maior símbolo do rei e da falta de justiça dele. A famosa queda da Bastilha foi o grande marco oficial de início prático de toda a Revolução. A revolta armada logo saiu das ruas da cidade grande e foi longe para os Campos Verdes. Os pobres camponeses atacaram as grandes casas de campo dos nobres ricos. Esse tempo real de fúria e ataque foi chamado e visto como o Grande Medo. Para poder acabar
acalmar o cenário e não piorar tudo, os novos líderes da praça criaram leis urgentes e acabaram com os antigos direitos velhos dos nobres perante a lei. Em agosto de 1789, eles enfim escreveram o texto da Bela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O papel dizia alto que todos os seres humanos nascem iguais e também têm franco direito vital à vida plena, à união, à posse e à liberdade. A igreja logo perdeu as terras ricas e muito do seu poder real. No ano de 1791, ficou pronta de vez uma nova lei máxima para todos, a Constituição Nacional. O rei Luís XVI ainda era chamado de rei, mas agora ele tinha limites na lei do texto. O rei fingiu aceitar tudo para ganhar tempo, mas ele logo tentou fugir da França à noite com a sua esposa, a rainha Maria Antonieta. O plano secreto deles era pedir forte ajuda militar para reis de países de fora da fronteira. No entanto, eles deram azar e foram presos no meio do caminho curto. Com a fuga real falha, o povo perdeu o total respeito que ainda havia pelo rei solto. Os reis-chefes de países vizinhos rimos ficaram com medo claro de que os povos de suas terras também fizessem grandes revoltas letais e perigosas. Assim, atacaram a pátria da França de fora para dentro. O clima de guerra logo fez a forte revolução ficar mais veloz, firme e também muito dura. A ideia viva de rei acabou de vez no mapa local. A pátria da França virou enfim uma firme república. O antigo rei Luís XVI foi julgado na corte como traidor falso do país. No começo quente do ano de 1793, ele teve a sua cabeça real cortada sem pena na guilhotina. Um grupo local de políticos da ala forte chamado Jacobinos tomou logo o poder de fato. Eles cuidavam das dores e das vozes difíceis dos mais pobres da rua. O maior líder firme deles era um homem chamado Robespierre. Robespierre queria bem proteger a França livre de todos os perigos vitais. Ele criou a regra do terror. Qualquer cara que não gostasse do governo de ação era logo pego e morto na máquina da guilhotina. Foram infelizes milhares de mortes rápidas e tristes no local, mas os jacobinos também fizeram certas coisas novas, de fato boas e fortes para o avanço geral. Acabaram com a escravidão feia lá fora nas terras além-mar da França, criaram as vias de ensino grátis nas escolas para as crianças do povo humilde e também fixaram por lei um preço baixo para vender o pão e tirar o mal da fome real. Mas todo o mal do terror de fato deixou agentes com medo nas cabeças. Ninguém se sentia logo bem ou seguro, pois todos achavam que podiam morrer rápido na fúria de qualquer dia tenso. Por conta forte disso, no curso do ano de 1794, os homens de grandes negócios mais ricos de bolso deram um forte golpe brutal. Robespierre foi pego preso sem dó e também perdeu a sua própria cabeça ali. Os novos donos felizes do poder eram os girondinos, que eram moços bem mais ricos nas posses e calmos nos seus rumos locais. Eles tiraram as fortes leis francas que outrora ajudavam de perto o povo pobre demais. Criaram lá um novo grupo de governo forte com o nome lido de Diretório, mas o grande país pátrio ainda não estava perene em boa e plena paz interna. Faltava muito dinheiro de papel e as duras revoltas seguiam nas vias velhas e amplas das ruas. Sem saber bem como reger os grandes problemas todos, os ricos foram logo buscar fora a forte ajuda final. A mão amiga de fato veio dos altos chefes do grande exército, que de longe já ganhava fáceis as muitas lides e batalhas. Um bom general solto e muito jovem na farda, que atende pelo nome de Napoleão Bonaparte, chamou para ele toda a visão em cima da causa do país em risco. Ele pareceu ser justo, o grande nome firme que a velha França frouxa precisava no momento cruel. Ao longo do final do ano de 1799, num evento rápido e grande que logo ficou longo e bem famoso com o simples nome de Golpe do 18 de Brumário, o ágil Napoleão tomou na marra todo o alto poder político franco para o si total. Esse golpe tático, letal e liso marcou bem no livro farto da gente o fim exato e de cabo da forte Revolução Francesa. Apesar forte de a onda vasta ter logo chegado de vez ao fundo do fim exato, os pesados 10 longos anos de grandes choques de lutas árduas mudaram o ar e tudo. A Revolução Francesa acabou com toda aquela antiga força magna, solta na mão limpa e crua dos reis puros em cima da lei de Deus, que já não mandavam em nada mais agindo como deuses.
A queda das regras de ordem velha e fraca logo abriu espaço em porta na frente livre para o todo bom grupo burguês poder bem surgir amplo e agir como motor vivo da grana e subir para além. E com isso, Franco ajudou com base a formar de vez modo forte de criar muito lucro rico pelo qual se foca e anda muito a nossa atualidade total livre, de nome bom no viés, como base da praça que hoje guia o planeta. As belas ideias vivas de novos direitos livres, de que hoje todos logo somos isentos e de fato iguais na via franca e sã perante as grandes luzes da letra da lei e afins da paz, se espalharam logo longe como sementes boas por muitos ricos locais longes e largos de todo o fundo vasto do amplo mundo vasto. Essas boas formas puras, claras e lindas ideias quentes deram muita alta e fé em coragem reta e forte a muitos povos que ainda não o tinham, e além mar e matas escuras, inclusive logo aqui nas vias de nossa vasta América Pátria, a se alçarem a lutar em dores e muito para não terem de sofrer mais grandes donos soltos vãos pelo topo de reinos. Hoje, bem como via clara da paz, muitas e as boas claras regras altas, e muitas belas justas leis plenas e puras de bem com as quais lidamos todos sempre nós, no claro tempo atual moderno na luz, só um dia antes lá longe, bem nasceram a sangue longo nas praças do sangue vermelho sujo pago, e daquele belo e ótimo grande sonho límpido da união real em voz daquele bom do povo que ali decidiu agir alto, tentar em lutas, criar e erguer firme na pedra lisa, base total de um grande e alto país, e pátria livre, bem melhor, feliz, forte, firme, vivo no peito, sem mais ás, e sem peso, fétido e ranço podre total, duro, rústico, cruel e feio, escuro, letal nas velhas injustiças da sombra solta. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.